Olá, professor Palma do Meditando Direito. Estou aqui fazendo a leitura dos jornais e de notícias que algumas pessoas, alunos, amigos me mandam para analisar. Faço isso todas as manhãs e recebi aqui uma reportagem do G1 enviada por um amigo. É uma reportagem do início do mês de junho que trata de uma decisão proferida pelo ministro Edson Fachin do STF, que numa ação promovida pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar incursões e operações nos morros e favelas, salvo em situações excepcionalíssimas. O ministro, na decisão, menciona a morte do menino João Pedro, de 14 anos, lá em São Gonçalo. Ele morreu com mais de 70 disparos em uma dessas operações da polícia. É uma decisão monocrática proferida por um só ministro e uma decisão de caráter liminar. Mas o que mais me chama a atenção é um comentário. Depois da reportagem vem aquele espaço para as pessoas poderem fazer comentários e eu achei aqui um muito significativo e interessante. Diz o seguinte, abre aspas, medidas como esta geram revolta na população brasileira. Depois dizem que é antidemocrático se manifestar pelo fechamento do STF, fecha aspas. Na primeira parte desse comentário, o cidadão demonstra sua indignação quanto à decisão. Isso é perfeitamente possível, compreensível, nós temos o direito de discordar das decisões mesmo do STF, nós temos todo o direito de discordar, e nesse ponto digo que me alio ao pensamento daquele que comentou, porque também eu considero que a decisão do ministro é equivocada. Como estudante de direito, como professor de direito, como advogado, como cidadão, considero essa decisão equivocada. Não é o caso de proibir as incursões de operações porque elas são absolutamente necessárias, mas talvez de mudar o seu formato, a sua dinâmica, as suas preocupações, né? A maneira de fazer, porque o fazer é absolutamente necessário. Então até aí tudo bem, temos o direito de discordar e a liberdade de expressar essa nossa discordância. Mas a segunda parte do comentário é que é terrível, terrível. Depois dizem que é antidemocrático se manifestar pelo fechamento do STF. Mas é óbvio que é. É óbvio que é antidemocrático. E mais, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Isso é um raciocínio absurdamente equivocado. Veja, nós não podemos, a cada vez que o STF profere uma decisão com a qual não concordemos, pedir o seu fechamento. Existem meios, mecanismos ordinários e corretos para nos insurgirmos. Não é assim que as coisas funcionam. Imagine um jogo de futebol, torço por um time, ele acaba perdendo. Imagine, hipoteticamente, que eu torça pela seleção brasileira e ela acabe perdendo de 7-1 para a Alemanha. E eu vou então pedir o fechamento da FIFA. Eu vou pedir o fechamento das competições esportivas de futebol, porque o meu time perdeu. Prefeitos, governadores, presidentes decidem todos os dias, implementam medidas na sua administração todos os dias, com as quais muitas pessoas não concordam. E só por isso vamos sair por aí pedindo o fechamento do executivo. O legislador às vezes legisla de maneira que não agrada a toda a população, mas vamos sair por aí pedindo o fechamento do legislativo. A pessoa vai num médico fazer um procedimento cirúrgico estético, acaba que não fica exatamente como ela desejava, e ela vai pedir o fechamento das clínicas médicas. Sabe, nem Deus consegue agradar todo mundo. Jesus não conseguiu. Às vezes alguém pede uma graça e naquele momento não alcança. E por isso, então, vamos nos revoltar contra o céu, contra o Criador. Quer dizer, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Juízes proferem milhares de decisões pelo Brasil todo, todos os dias. E muito provavelmente, a cada decisão que o juiz profere, uma das partes se sinta prejudicada e lesada. Ela não concorda com a decisão. E só por isso ela vai sair pedindo o fechamento do judiciário, ou daquela vara, ou o afastamento daquele juiz. Quer dizer, isso é absurdo, é tolo, é infantil. É preciso maior maturidade e conhecimento. É preciso que, ao invés de sair por aí bradando
para fechar, colocando faixa de intervenção federal, fazendo uma interpretação tosca e absolutamente equivocada do artigo 142 da Constituição. Antes de pedir essas bobagens todas, essas tolices todas, é preciso conhecer o sistema, estudar o sistema e analisar os mecanismos que existem no próprio sistema para nos insurgirmos, para impugnarmos. É preciso maturidade, é preciso crescer, é preciso apreço pela democracia, pelos seus mecanismos, formas, é preciso. Quando essas pessoas saem às ruas pedindo essa bobagem toda de fechar o STF, o Congresso e tudo, o que elas demonstram, na verdade, é despreparo intelectual, desconhecimento a respeito do funcionamento da democracia e um desapreço por algo que, na verdade, elas demonstram nem compreender exatamente como é. Não é possível pedir o fechamento das instituições, elas estão aí e são absolutamente necessárias. Nenhum presidente, governador, prefeito vai conseguir agradar 100% do eleitorado. O legislativo nunca vai conseguir atender absolutamente todas as demandas. O judiciário não terá como proferir decisões que agradem sempre a todos. E é preciso maturidade, equilíbrio emocional para suportar essa contrariedade. Na vida nós não conseguimos absolutamente tudo que desejamos. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que pretendíamos. As coisas não vêm quando queremos, nós não temos tudo aquilo que almejamos. E é preciso maturidade para saber ouvir não. É preciso. Imagine se o seu filho, diante de uma decisão sua em casa, resolver pedir o seu fechamento. Porque discorda. Intervenção na sua casa, porque você proferiu uma decisão com a qual ele não concorda. Quer dizer, sabe, isso vem de casa, maturidade. Existem mecanismos próprios para a gente se insurgir. É melhor a gente crescer, evoluir, do que ficar fazendo tolice. Então, o comentário nesse aspecto, lamento muito, me perdoe, mas é tolo e gravemente equivocado. A democracia é algo extremamente valioso e que nós precisamos aprender a defender, tá bom? Medite direito sobre isso. Beijo no coração.